Pai, Senhor a todos, bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas. Nós estamos aqui num dia glorioso para aprender mais e mais da palavra do Senhor Jesus, amém? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha, compartilhe nas redes sociais, que Deus vai abençoar de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos meditar no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender e para corrigir e para instruir em justiça, certo? Aqui é a versão King James, tá bom? Mas as outras são similares a ela. Pois bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a bibliologia, um pouco cerca da Bíblia Sagrada. Então, o que Paulo escreve em Timóteo? Que toda a palavra de Deus ela é proveitosa, então toda a palavra. É parte? Não, é toda ela. Tá certo? Toda a palavra de Deus é proveitosa. Então, na bibliologia, o que acontece? Nós vamos fatos sobre a Bíblia, que é o que? Nós percebemos uma coisa, que foi escrito por cerca de 40 autores diferentes, pessoas diferentes, tá certo? Com vocações e profissões, né? Diferenciadas, diferentes, né? Então, você vê bem que tem até pessoas como pastor de ovelhas, tem pessoas como o próprio Cristo, que era, né, ele como sendo o autor da vida, ele sendo, né, um carpinteiro, né, e outros mais que tinham outros trabalhos, outros ofícios, outras profissões, tá certo? Então é cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia com vocações diferentes, com 20 vocações diferentes, tá bom? Durante cerca de 1.600 anos, né, a escriturística bíblica leva-nos a crer, em que quase 10 países diferentes. Então você vê aqui a diferença, que são em países diferentes, né? Como o próprio Egito, como a Mesopotâmia ali, né? Que hoje é chamada de região do Iraque, e a Grécia, a própria Grécia, a Turquia. Então vários países diferentes que foram também escritos o Evangelho, até porque teve a diáspora, né? Teve a chamada diáspora, né? O que é a diáspora? A diáspora foi quando o povo de Israel se espalhou, tá certo? Se espalhou, foi tirado da sua terra e se espalhou por vários países, né? Como a própria Síria e tudo mais. Pois bem, mas apesar da diversidade, é um livro com um autor, com uma mensagem, com uma pessoa, amém? E ele não contém erros, tá certo? Então a palavra de Deus ela é o quê? Ela é inerrante, ou seja, ela não erra, tá certo? Então a palavra de Deus ela é inerrante, relatado por cerca de 2.930 personagens diferentes, tá certo? Em lugares diferentes. Aqui nós falamos de países diferentes, 10 países. Aqui são lugares, são cidades, são bairros, são regiões, são aldeias diferentes. Então, olha bem, 1.551 lugares diferentes. Interessante isso. Tudo isso, mas é o mesmo autor. Ah, mas são pessoas diferentes que escreveram, sim, mas o autor, aquele que dá a inspiração, né? Todos foram inspirados. Inspirados. Por quem? Por Deus, tá certo? Então a inspiração é uma inspiração divina, não é um autor de contos da carochinha, né? Não é um autor de romances, mas o próprio, quem inspirou aos escritores foi o próprio Deus, tá certo? Aí que tá, hoje nós podemos perceber uma coisa, eu vou até, vou apagar aqui, né? E eu acabei deixando meu apagador ali, eu vou pegar e já volto. Esqueci. Tá certo? Então veja bem, eu vou apagar aqui. Eu creio que os irmãos podem dar um print aí na tela, nesse tempo que eu sair, vocês ficam a tela aqui, né? Então vocês podem dar um print aí, copiar no caderno, imprimir, vocês podem fazer o que quiser, tá certo? Então o que acontece? Nós podemos colocar, vamos colocar acerca de um carro, por exemplo. Aqui está um carro, né? Não zoem comigo, porque aqui não é aula de educação artística, né? Mas digamos que isso aqui é um carro, que eu falo do carro, tá?
E digamos que aqui é um carro, certo? Aqui é a traseira do carro, tal. Aqui é o retrovisor do carro, né? Retrovisor do carro. Então, quando você está num carro, por exemplo, quem motorista sabe disso, tem os chamados, aqui não é sinal de Wi-Fi não, tá? Mas aqui é chamados, muitas vezes, pontos cegos. Pontos cegos. O que quer dizer isso? Porque nós temos que estudar muito a Bíblia Sagrada, estudar também, estudar a cultura judaica, porque tem muitos pontos cegos que nós não enxergamos na Bíblia Sagrada. Que é onde você não tem a visão. O motorista, por exemplo, tem os pontos cegos, né? Principalmente ônibus, tem bastante pontos cegos. Você que trabalha com ônibus, você sabe disso. Tem os pontos cegos que você não consegue enxergar se tem um motoqueiro vindo assim, se tem um carro, né, do lado, ou até uma pessoa. Então, um carro, por exemplo, tem os seus pontos cegos, lugares que você não consegue enxergar. Então, a Bíblia Sagrada, por ser um livro antigo, né? Ele é antigo e ao mesmo tempo atual. Que interessante, né? A Bíblia é antiga, né? É um livro bem antigo, né? Só que ao mesmo tempo ele é atual. Interessante isso, não? Você, porque hoje nós vemos um livro antigo aí, alguma coisa, que ele acaba ficando, né, inóspito, acaba ficando ultrapassado. A Bíblia não, ela é um livro antigo, mas porém, ao mesmo tempo, ela é algo novo, né? Ela traz revelações novas, ela traz até a tecnologia que há hoje, a Bíblia ela fala sobre isso. Então, por isso, irmãos, por essa dificuldade, esses pontos cegos na Bíblia, um livro que tem cerca de 2000 anos, né, de escriturístico assim. Então, veja bem, uma Bíblia com tanto tempo assim, com mais de 2000 anos depois da vinda de Cristo, né? Então, vocês veem que há uma dificuldade de cultura, há um abismo, né? Há um abismo, nós podemos colocar assim, que é um abismo cultural muito grande, né? Há um abismo cultural. Por quê? Porque era outro mundo, outra terra, né? Não havia essas tecnologias que nós temos hoje. Então, um abismo cultural, um abismo linguístico, tá certo? Porque nós vemos que foi escrito também em outros idiomas, alguns idiomas já foram até esquecidos, tá certo? Como é o próprio latim, né? Que hoje o que é mais próximo, parecido do latim, é o italiano e até um pouco o grego, que também todos são línguas, né, nativas do latim. Mas a linguística é diferente, a cultura, né, a tecnologia é totalmente diferente. Então é um grande abismo que nós temos que tentar preencher esse abismo. Você prega a palavra do Senhor, né? Você vai pegando algumas referências, alguns estudos acerca da cultura da época, a agricultura da época, né? A modernidade da sua época, né? As construções da sua época. Então você vai pegando tudo isso para você conseguir realmente chegar que verdadeiramente você vai perceber que toda a palavra de Deus é verdadeira, tá certo? Ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é verdadeira, tá? Ela como diz, né, no Emmet, né? É verdadeira, ela é verdadeira. Ela não há mentiras nela, tá certo? E espero que tenha sido útil essa ilustração, esse pensamento aqui, tá certo? Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Saiba que a Bíblia ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Creia na palavra do Senhor Jesus Cristo, que Ele vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.